Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, Bruno Barros. Sextou, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o futuro na ciência e na alimentação sustentável. Muito bom. Neurocientista, biólogo e professor. Stevens Hain é pioneiro no cultivo de células-tronco e, dentre os seus trabalhos, se destacam os estudos ligados à esquizofrenia, ao vírus Zika com a microcefalia e os efeitos psicodélicos no cérebro. Diretor do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, ele conversa com a gente sobre o futuro da ciência. Muito bom. Estamos também com o Thiago Rosolém, que é diretor de uma empresa voltada para o desenvolvimento e produção de produtos alimentícios de origem vegetal. Por exemplo, hambúrguer com carne de caju. Ele vai nos falar do futuro da alimentação com sustentabilidade. E você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do nosso programa de hoje nas redes sociais, #sem censura, mas se você não tem rede social e quer participar do programa, anota aí o número do nosso WhatsApp. 021, que é o código de área do Rio de Janeiro, e o telefone é 99903-5329. A gente está esperando sua mensagem. Maravilha. Vamos começar então conversando com o Stevens Hain, que na verdade tem esse nome complicadíssimo, mas é carioca do Andaraí. Você só bate o Harushi Ono, que era japonês assim, e era um carioca assistente do Burle Marx. Eu adorava dizer, Harushi Ono é carioca. Stevens Hain é carioca. Carioca e neto de baiano, né? Então. Mas são 4 irmãos, só você teve o direito de esse nome complicado. Com os outros filhos, meus pais acabaram reduzindo um pouco essa complexidade do nome, né? Já nasceu com o nome de cientista, né? Cara, tem uma coisa engraçada que meu pai, ele conta que a primeira opção dele era Darwin. Ainda bem que não foi, Por sorte não foi, porque senão acho que ia acabar sofrendo bullying e acabar não querendo. Qual que é a profissão do seu pai? Meu pai foi bancário do Banco do Brasil a vida inteira. Maravilha, Stevens. Olha só, você conta em várias entrevistas que eu estava vendo que a biologia foi quase meio que um acaso, e essa história é muito boa, porque, na verdade, você sempre gostou de ciência, mas você ia para a comunicação, para onde é que você ia? Acho que a forma como a gente tem que escolher a carreira ela é muito precoce na vida da gente. Então, imagino que isso está acontecendo com todos aqui, né? 18 anos, você não 17, sabe o que 18 anos. Então, fiquei na dúvida entre veterinária, comunicação e biologia. E acabei passando para a Unicamp. E aí fui para a Unicamp, comecei na Unicamp, mas voltei para o Rio. E aí me formei na FRJ, fiz pós-graduação na FRJ, depois fui para o exterior e voltei. Hoje em dia eu sou docente da FRJ também, né? Olha só, e você voltou para o Rio por acidentes de esporte, não foi isso? Na época da graduação, sim. Eu estava jogando vôlei no time da Unicamp, que era uma forma até quase uma terapia, né? Você está fora, sai com 18 anos para Campinas. E torci meu pé de uma maneira que não dava para consertar fácil. Eu acabei voltando para o Rio e aí segui na FRJ. Outro dia a gente teve um programa sobre transplante aqui, e eu estava vendo umas palestras suas e me lembrou muito isso. A gente estava discutindo sobre morte cerebral, quando é realmente que você pode dispor dos órgãos de uma pessoa, né? Estava médica aqui. E você mesmo diz numa entrevista a respeito da morte, como esse conceito mudou. Acho que o conceito teve que se adaptar à evolução da ciência, né? Hoje em dia você pode reutilizar órgãos, né? Fazer o transplante, que é super importante, né? Na nossa sociedade atual, e para isso você teve que redefinir o conceito de morte, que passou a ser morte cerebral. Né? Você pode ter todos os órgãos funcionando perfeitamente, se há morte cerebral, aquela pessoa é declarada morta, você pode retirar os órgãos. Isso foi um processo, foi uma decisão, um consenso social para que fosse assim, e sendo assim você tem acesso aos órgãos. E essa sua pesquisa que você cria microcérebros, eu fiquei muito interessado nessa história. Você pega qualquer um pedaço assim da gente e faz o meu cérebro em miniatura? É basicamente isso, né? É uma técnica que foi desenvolvida no Japão em 2007 por um pesquisador chamado Shinya Yamanaka e ganhou um prêmio Nobel por isso em 2012. Então é muito raro em ciência, principalmente na área de medicina, você ter um prêmio Nobel reconhecido tão rápido, né? E a ideia é a seguinte, é pegar ele fez, né, com um pedaço de pele, você pega uma biópsiazinha mínima e você usa um vírus como se fosse um cavalo de Troia, levando para dentro da célula, né? Porque o vírus ele gosta de infectar a célula. Uma informação de que ela tem que, entre aspas, voltar no tempo. Então, ela passa a se comportar como uma célula embrionária daquele mesmo indivíduo. E aí, uma célula embrionária pode virar qualquer tecido.
é você depois dar as instruções corretamente para ela e ela vai se tornar coração, pulmão, intestino. A gente se especializou em criar cérebro. O que a gente fez, que é um pouquinho diferente do protocolo original dele, é que a gente consegue fazer a mesma coisa com urina. Também. Então, a gente consegue, porque na urina... É melhor pegar a urina do que a pele? Às vezes é mais simples, porque a gente trabalha com alguns pacientes que são um pouco mais debilitados. Então, você pegar a urina é diferente de você pegar um fragmento de pele. Por né? exemplo, você pega especificamente do paciente que você está querendo verificar, curar ou tratar? Porque quando esse material genético que você pega, que está dentro da célula, vai ser o mesmo da pessoa. Então, eu vou estar criando, por exemplo, um pedacinho de cérebro que vai ter a mesma informação genética de quem me doou a célula, seja da urina ou seja da pele. Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia, no caso. A gente tem um estudo, né, tem vários estudos com esquizofrenia, em que a gente pegou a urina ou a pele, dependendo dos pacientes na época, e estudou também como que seria o desenvolvimento desse tecido e a relação dele, por exemplo, com a formação dos vasos sanguíneos. Então, é um modelo muito interessante para você poder estudar um tecido extremamente complexo. Na verdade, um dos grandes mistérios da ciência é entender o cérebro sem precisar abrir a cabeça de ninguém. Mas olha só, uma das outras coisas é que você dá a idade desse cérebro, inclusive em termos de evolução humana. É um cérebro pequenininho, que seria mais ou menos o quê? Do tamanho de um cérebro de quê? Ele é muito pequenininho porque ele não tem a vascularização, né, o sangue. Então, ele cresce no máximo até 5 milímetros e tem em torno de 5 a 6 milhões de células. Você pega um cérebro humano, né, ele tem 1,5 kg e tem 86 bilhões de células. Não dá para você fazer uma analogia plena. Ele, na verdade, é um modelo, como a gente fala às vezes, que é como se fosse um avatar que nos ajuda a entender a formação do cérebro. E é uma ferramenta muito útil, que a gente usa para uma série de questões experimentais interessantes. Não, eu estou interessada nisso, porque como eu estou velha, eu queria saber, se você fizesse um mini cérebro meu, você conseguiria ver se eu vou ter Alzheimer e de que forma eu poderia evitar isso? Essa pergunta é muito interessante. Isso, a biologia dos organoides cerebrais, que é como a gente chama os minicérebros, ou das próprias células reprogramadas, não chegaram exatamente a esse ponto. Mas você consegue, a partir de testes genéticos, não especificamente para o Alzheimer, porque o Alzheimer, o genético mesmo, o que é herdado, ele é muito pequena a quantidade de pessoas que têm Alzheimer herdado. Na verdade, o Alzheimer, uma parte deles é esporádico, que a gente chama. Mas você pode, através de técnicas como essa, testar medicamentos e buscar, de fato, antecipar algumas questões biológicas. A gente trabalha, por exemplo, com crianças que têm um tipo de epilepsia muito raro, que é chamado síndrome de Dravet. Elas têm uma mutação num determinado canal de sódio, né, e interferem na comunicação celular. Essas crianças, elas melhoram muito as crises com substâncias derivadas da cannabis. E a gente quer entender como é que exatamente acontece o efeito da cannabis ou das substâncias da cannabis sobre esse cérebro. Então, o que a gente faz? A gente cria esses minicérebros dessas crianças e estuda exatamente qual seria a melhor proporção entre os compostos e exatamente como que essas substâncias conseguem reduzir as crises. Então, para esse tipo de modelo, é muito útil o que a gente faz, como é para a questão do Zika também. Né? Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso foi muito útil em termos... Quer dizer, pelo que eu vi, o Brasil teve uma posição muito importante, muito reconhecida em relação a essa pesquisa da microcefalia associada ao Zika, né? Esse foi um dos momentos assim, mais importantes da história da ciência brasileira, né? Porque a ciência brasileira ela veio crescendo ao longo dos últimos anos, né? Por conta de investimento público, principalmente, e por conta dessa consolidação de uma massa de pesquisadores capaz de responder a questões, né? Questões mais emergenciais e questões mesmo da pesquisa em geral. Com a chegada do vírus no Brasil, houve, ao mesmo tempo, o aumento do número de casos de microcefalia e de malformações. Essa relação não estava clara, né? Você tinha os casos acontecendo, os casos de microcefalia, de malformações, o número de pessoas infectadas aumentando também. Será que esse negócio tinha essa relação? Será que o vírus atacava diretamente o tecido cerebral das crianças? Será que atacava a mãe e a mãe fazia algum tipo de reação imunológica? Então, o que a gente fez foi infectar esse tecido cerebral dos minicérebros com o vírus Zika, e a gente mostrou que, de fato, a infecção era direta, que causava alterações que poderiam explicar a microcefalia. Assim como a gente, vários outros pesquisadores no Rio, em várias cidades do Nordeste, em São Paulo, tiveram uma participação muito grande. Né? O Brasil foi o segundo país que mais produziu conhecimento sobre Zika no mundo. A gente tem um bom conhecimento sobre vírus, Fiocruz, tudo isso, a gente tem um bom número de cientistas dedicados.
Tem, a gente tem um histórico de descobertas, de uma qualidade científica muito grande que não pode ser menosprezada e tem, na verdade, que ser cada vez mais incentivada, porque em qualquer parte do mundo a ciência ela avança a partir do apoio público. Você tem, obviamente, o apoio privado, mas o apoio público é essencial. Não. Fiocruz, o FRJ... Eu queria voltar pro cérebro, porque o cérebro o tem umas Tiago coisas. nessa conversa que você estava falando do desenvolvimento das células, e eu vi esses dias um documentário que fala que nos Estados Unidos, no Brasil também já tem, você pode comer carne animal sem precisar matar o bicho. Você tira uma célula desse animal e aí você cria uma carne de laboratório, é verdade isso? Exatamente. O cell base, né? Eles, como se fosse o Jurassic Park, né? Eles tiram realmente uma célula sua e fazem um alimento, eles multiplicam daquilo ali. Tem um frango, frango Ian é o nome do frango, apareceu no YouTube e tudo. Esse frango, eles esperaram, eles começaram a fazer um churrasco, esperaram cair uma pena do frango. Quando a pena caiu, eles pegaram a pena e aí multiplicaram a carne ali daquele animal, exatamente. E o sabor é igualzinho mesmo? Então, eu ainda não tive, creio eu que seja, mas eu ainda não tive o acesso para experimentar. Aqui no Brasil isso ainda é muito, muito, muito recente. Porque você não é vegano? Não, vegano não. Nem você, né? Não. Eu já experimentei essa carne, eu gostei nos Estados Unidos. O sabor é de carne. O sabor mesmo. Eu comi um hambúrguer, então o hambúrguer já tem uma série de O outros hambúrguer já não temperos. tem muita carne, né? Já não tem ele tem um gosto muito variado. Mas também não né? é aquela coisa como hambúrguer de soja antigamente, né? Que tinha um gosto de soja. Sim, A complicação toda que a gente estava vendo, inclusive, quando você for falar de alimentação, que é interessante, é que o Brasil é um grande produtor de soja, que serve para alimentar o gado, que serve para poluir mais ainda o planeta Terra e que a gente está interessado em se desvencilhar dessa situação, mas a gente também não pode mexer numa coisa economicamente tão viável, né? Na verdade, 14% da alimentação hoje nós utilizamos para a alimentação do ser humano, dos grãos. Então, assim, são 247 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil e desses grãos apenas 14% são para alimentação humana. Yes. Então, por que a gente não começa a utilizar isso e a introduzir? Por causa desse período de transição que vai haver entre o crescimento populacional e acompanhar a alimentação animal sobre isso. Entendeu? Então, o Plant Base e o Cell Base são as bases hoje para você fazer essa transição na alimentação. Mas sem que você radicalize a pessoa, que a pessoa vai começando a alimentação consciente e ela vai mudando normalmente. Que é o que está acontecendo, né, Thiago? Na verdade, as coisas estão indo nessa direção. Também mudar o comportamento das pessoas, né? Quando você fala uma carne de laboratório ou uma carne que não é do animal, a tendência é falar: eu não vou comer isso, não. Não, mas a tendência também é você procurar coisa sadia, como a gente está nos orgânicos. Exato. Nós estamos criando uma parceria junto com algumas empresas de suco no Nordeste e essas empresas elas já estão comprando de pequenos produtores. Então, essa movimentação orgânica é uma coisa que já vai vir, já é mais próximo, ela já vai chegar em grande escala. Então, na verdade, é exatamente isso, é a transição. Nós precisamos entender essa transição. Então, a gente faz parte a gente ainda faz parte de um mundo que está acabando. Exato. Mas, peraí, fala aí, mas eu tenho que ir para o intervalo. Só queria complementar, porque eu acho que a gente tem que fazer escolhas, né? A gente está no momento da história da sociedade que tem que fazer escolhas. É insustentável você lidar com grandes áreas, com gado, porque isso, aquecimento global, tem uma série de questões que a gente tem que lidar. A gente está acabando com a vida dos nossos netos, entendeu? Não adianta nada, a gente está aqui. Mas, gente, vamos fazer um intervalo? Um minutinho só. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo, falando sobre o futuro da ciência e da alimentação. E o Bruno tem comentários, não tem? O futuro, Vera Barroso, mas o presente agora é a interação. Você mandou mensagem para a gente pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp e a gente vai pôr algumas mensagens aqui na tela. A gente vai para a primeira. Cleia Baiana, olha a Bahia. Cleia Baiana do Rio de Janeiro. Adoro vocês, esse programa. Bruno, você é uma simpatia. Mande um abraço para mim. Pro Cleia. Um abraço, um beijo. Rodou, próxima mensagem. Agora é da Kellen Patrícia, de Brasília. E ela fala que está tentando se tornar, no mínimo, vegetariana, pois amo os animais. O sonho é chegar a ser vegana. Então, com essa possibilidade de carne, de frutas, no lugar de carne animal, ela consegue ver uma luz no fim do túnel para a realização do sonho dela. Isso é muito legal. Acho que a ciência
pode ajudar esse caso da Kelly, não é não, Vera? Eu acho. A ideia é essa, não é não, Stevens? Você, por exemplo, come carne, mas você mudou ao longo da tua vida o teu regime alimentar. Em que sentido? Eu mudei em vários sentidos, né? Primeiro, quanto mais você aprende, daí a importância da ciência, da gente poder estar discutindo aqui ciência, quanto mais você aprende como os alimentos são processados, como determinados alimentos que a gente come têm um efeito, inclusive, inflamatório sobre o nosso corpo, a gente percebe que é importante ter esse cuidado com a alimentação e perceber que alternativas mais saudáveis têm um impacto imenso na nossa vida e na nossa longevidade. Né? Maravilha. Então, vamos falar aquelas duas coisinhas que eu queria que você falasse a respeito do cérebro. O tal do bem, fazer o bem. Tem uma coisa muito importante nisso, que tem a ver com a nossa própria evolução humana. Né? A gente esquece, em tempos de polarização, a importância que existe para o altruísmo, né? Para as pessoas poderem se ajudar. Isso teve uma participação essencial na própria evolução humana. Quando os primeiros hominídeos saíram da África, eles precisavam se ajudar. E isso, de certa forma, ficou preso ou presente no nosso cérebro e faz com que a gente, hoje em dia, quando a gente faz o bem, a gente tem a ativação das regiões que nos dão prazer e a sensação de recompensa. Então, fazer o bem evolutivamente nos faz bem, nos dá um prazer e, obviamente, é importante para a própria saúde da sociedade. Eu tenho uma curiosidade. O cara, o homem ou a mulher que vai viver 150 anos, talvez já esteja por aqui nesse estúdio? Nesse estúdio, não sei, mas... No Japão, nos Estados Unidos? Não, talvez o filho de algum de nós. Isso. Tem várias discussões a respeito disso, porque como a ciência está avançando, você já tem experimentos que são incríveis, em que você consegue aumentar a longevidade de determinados animais, duplicar essa longevidade. Você consegue, com alguns animais, inclusive, fazer com que eles voltem, entre aspas, no tempo, como aquele filme, né, do Benjamin Button. Então, tem muita coisa em ciência que nos permite vislumbrar uma possibilidade de longevidade que era inimaginável até há 10 anos atrás. A coisa melhor do seu pensamento, Stevens, é que você vê o futuro como uma coisa agradável, boa e você tem uma noção de progresso possível. Você não tem nada de catastrofista nisso, e isso é importante. E é um pouco a ideia de vocês também, não é, Tiago? Quer dizer, tem saída a alimentação. Exatamente. A nossa premissa é exatamente essa. Então, qual é... O que vocês fizeram? Você não é vegano, nem era. Não. E aí, como é que você chegou lá? Então, na verdade, nós começamos a trabalhar em 2016 com esse projeto e eu comecei a mudar até um pouco o jeito que eu como, a minha alimentação, eu comecei a adaptar. É verdade, você comeu um falafel no Rock in Rio? No Rock in Rio, exatamente. Delicioso. Aí você disse, o que é isso, cara? E era o quê? Não entendi, perdão. E era feito de quê? Era feito de grão de bico. Aí. Gente, adorei grão de bico. Exatamente. Então, foi onde que deu o estalo e quando, na verdade, virou uma paixão. Nossa, começar a trabalhar com esse tipo de alimentação. E nós fomos caminhando por todos os caminhos até que conversamos com a Embrapa e o pessoal da Embrapa se mostrou disposto a existir esse projeto. A gente está elogiando muito o Brasil hoje. Olha só, a Embrapa é top. Né? A Embrapa é top. É top. Top. É um prazer trabalhar com eles. Realmente, ele estava falando da Fiocruz, estava falando... São... O FRJ. O FRJ também, perdão. O FRJ também. É um prazer, tá? O pessoal... Eu estive no Nordeste tem 3 semanas atrás. O pessoal lá está muito feliz com o projeto, porque o nordestino ele é muito... Ele é... Carne de pescoço. Ele é carne de pescoço, exatamente. E eles assim, quando eles olharam o projeto, eles tomaram para si o projeto. Então, é um prazer estar trabalhando com o que você trabalha? Qual é o teu material? O nosso material é a fibra do caju, que antes era descartada. Ainda é muito descartada. Nós temos 3 projetos hoje com a Embrapa. Esse é o primeiro do lançamento desse produto. São 900 mil toneladas jogadas, descartadas no Brasil. Extrai o suco e fica aquele bagaço aí? Primeiro tira a castanha, extrai o suco e depois o bagaço. Porque a castanha vende e ela é muito cara e ela vende planetariamente. A castanha... Então, eles podem descartar 900 mil toneladas assim, porque não vai dar prejuízo. Então, isso que é engraçado. É engraçado, porque agora... Antes era considerado um subproduto. E agora ele começa a ser considerado um produto. E a fibra é uma falta de
O brasileiro consome muito pouca fibra. Então, é um problema muito grande que a gente tem na saúde, a falta de consumo de fibra. E o que Porque dá para no fazer Nordeste com a gente come carne seca com farinha, né? Carne seca com farinha. Eu queria saber o que você faz com essa fibra de caju. E delicioso, que usa tem que ser bom, né? Eu sei que tem um escondidinho, tem um monte de Tem coisa. um bolinho. Tem um bolinho de siriju, que é um... Siriju é muito bom. Siriju é muito bom, né? Porque quando você olha a textura do caju, que quando chega, ela lembra muito uma carne de siri que você vê em mercado e tal. Então, ali, nós olhamos aquilo e falamos, pô, vamos... A primeira coisa, na verdade, o primeiro produto foi o bolinho de siriju. E aí, depois, vendo essa movimentação no mundo do hambúrguer, que é uma cultura americana, né? O hambúrguer de final de semana. Não, todo mundo come no Brasil. Todo mundo. E agora virou, ainda tá mais em voga, assim, né? O hambúrguer. E aí a gente adaptou para cá também. Só que com essa utilização do descarte, e não só a utilização do descarte, porque na nossa parceria com a Embrapa, ainda 5% do faturamento nosso volta para o Nordeste para ajudar nos projetos. Vocês entendeu? conseguem pegar essas... Quantos vocês já estão usando dessas 900 mil toneladas? A gente... Sim, 3 quilos, né? Não, na verdade, nós usamos 3 toneladas por mês. Uau! São 3 toneladas. E agora nós vamos começar a liofilizar ela para receber ela seca. Porque a ideia nossa começa a fugir só da indústria do tamanho, alimento. né? Porque ela pode ser usada na indústria farmacêutica, ela pode ser usada em várias indústrias. Então, na verdade, a ideia é criar uma cadeia alimentar da fibra do caju. Você já tem produtos que a gente pode comprar? Fala. Nós já temos aqui no Rio de Janeiro, nas grandes redes de mercado. Nós estamos em São Paulo, chegamos em Brasília. É a Solito? Sotile Alimentos, isso. Você consegue em Minas, semana que vem está chegando em Minas. E a gente espera agora estar em todo o mercado nacional. Então tá, bacana, você vai provar. Eu quero experimentar isso, tô louco. Não, perguntava, você veio para o Rio de Janeiro porque tem uma palestra, uma coisa na Casa Firjan, esse fim de semana? Na verdade, eu moro no Rio, né? Fico às vezes Rio e São Paulo, mas eu moro no Rio. Amanhã estou lá na Casa Firjan, num evento que chama Futuros Possíveis, que o pessoal da Firjan trouxe uma galera interessantíssima do exterior. Eu vou estar lá também palestrando e fazendo mediação. Qual que é o seu tema? Vou falar sobre as possibilidades de futuro e das escolhas que a gente tem a partir da ciência, né? Tanto a questão da reprogramação celular, sobre várias outras questões de como a biologia e a ciência nos dá essas possibilidades. As escolhas estão aí, a gente tem que fazer. Passam pela questão de opção de alimentação, passam pela questão de um cuidado com a saúde por conta de exercício físico e como isso tudo modifica o nosso cérebro. Eu gostei. Essa história do exercício físico modificando o cérebro. Fala aí, porque isso é importante. Isso é bem legal, porque o nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios e tem algumas partes desse cérebro, principalmente uma região que a gente chama de hipocampo, onde a memória, né, as memórias que estão sendo formadas aqui agora entre nós, com quem está conversando, vão começar a surgir no hipocampo, fisicamente ali. E nessa região acontece o que a gente chama de neurogênese. O que é neurogênese? É a gênese de novos neurônios. Gente, então, eu preciso muito de neurônios. Quer dizer, tudo que eu preciso é que eles nasçam, porque eles estão morrendo, né? Eles nascem com exercício físico. É o único lugar que eles nascem. No hipocampo. Tem uma outra região também que chama bulbo olfatório, mas o hipocampo é muito importante pela questão da memória. Então, quando você faz o exercício físico, você, inclusive, consegue aprender melhor. Viu? Então, o médico... Porque todo médico que a gente sempre... Manda qualquer exercício certo, neurogênese, eu gostei muito dessa história. E outra coisa que você também gosta é o sono. Verdade? O sono ele tem um papel crucial na nossa vida. Tem um especialista no Brasil, que é o Siddhartha Ribeiro, um especialista de sono, um dos maiores do mundo, né, que estuda sono e sonhos. Publicou um livro há pouco tempo, agora, O Oráculo da Noite. E a gente tem que entender que o sono ele é essencial para o nosso aprendizado, inclusive. Sem o sono, a gente não consegue nem aprender. Maravilha. Enfim, Tiago, comendo caju, dormindo, a gente vai longe, é certo? Exatamente. E a opção da alimentação ela tem que ser vista com bons olhos. Ela não pode ser descartada, ela tem que estar a cabeça aberta para você poder começar a mudar o jeito que a gente está levando o planeta, né? Será que vai ter vai acabar com a gente, né? O planeta fica, né? Exatamente, esse que é o Será que vai ter um chip no futuro, que a gente vai se alimentar pelo chip? Olha, acho que não. Não sei, acho que não. Eu acho que... Não sei. Eu acho que não. Eu acho que, por enquanto, vamos ficar no grão, que ainda tem muito grão para a gente ser explorado, ainda tem muita fruta para ser comida. Gente, muito obrigado pelas palavras animadoras. Nos farão um fim de semana melhor.
Pelo menos. Obrigado. Viva a ciência brasileira. Viva a ciência brasileira. Viva a Embrapa. Viva a Embrapa, exatamente. Maravilha. Obrigado, gente. Vamos lá? A gente volta segunda? Vamos embora. Sextou no Sem Censura. A gente volta na segunda-feira com mais Sem Censura. Tchau. Maravilha. Até segunda-feira.